Vamos lá, Rafa, hoje vai ser mais rápido, daqui a pouco temos o jornal, mas claro, vamos repercutir ao longo da nossa programação essa vitória do Cruzeiro, que se mostrou um tanto enganosa, né, Rafa? Para quem vai olhar só o resultado, a impressão pode ser de um Cruzeiro que teve uma atuação interessante, mas não foi o que aconteceu. Primeiro tempo do Cruzeiro deixou muito a desejar, né? Abaixo da crítica, hein, Rafa? Abaixo da crítica, não jogou absolutamente nada, não criou, sofreu com alguns contragolpes do Juazeirense. Então o primeiro tempo foi daqueles preocupantes, né? Assustadores. Segundo tempo, o jogo pareceu similar, o Cruzeiro pelo menos não era incomodado ali pelos ataques do time baiano, não conseguia também construir com tanta qualidade e com tanta sequência, né? Criar várias chances assim em profusão, não aconteceu, mas até que estava menos ruim o segundo tempo e de repente conseguiu o gol ali numa grande jogada do Bissoli, complemento ali do Bruno José, acabou abrindo o placar e conquistando a vitória simples. Mas olha, Rafa, não dá para cair mais uma vez num discurso pouco enganoso do Felipe Conceição, e é impressionante como as coletivas dele são previsíveis, sabe, Rafa? A gente sabe que ele vai falar da posse de bola, vai associar a posse de bola necessariamente a controle e a qualidade, coisas que não são obrigatórias, digamos assim, né? Muitas vezes os times têm posse e não conseguem produzir nada digno de nota com ela, e tem sido o caso do Cruzeiro. Então é aquilo que eu e o Pequi temos falado muito, né? Muitas vezes os números enganam, e o Felipe Conceição, ele tenta utilizar alguns números para enganar, né? Falar que o Cruzeiro tem posse para dizer que jogou alguma coisa. O Cruzeiro teve mais posse no primeiro tempo, teve um número maior de finalizações e a atuação foi paupérrima, né? Chutes de longe, despretensiosos, a posse totalmente infrutífera, restrita ali a passes trocados entre o Matheus Neres e os dois zagueiros na defesa. Então, assim, não dá pra passar o pano, né? O torcedor não pode olhar só o resultado ou só a coletiva do Felipe Conceição, que ele vai achar que tá tudo bem, e não está. Cruzeiro produziu pouco, Cruzeiro não criou, Cruzeiro não convenceu, mas pelo menos teve o alívio ali de um gol importante no segundo tempo. É isso, Rafa, sem muita empolgação, alívio pelo resultado, mas sem achar que tá tudo bem. Acho que essa é a moral da história pra hoje, viu, meu querido? Um abraço, que eu vou entrar no YouTube aqui agora. Edu Panzi, boa noite. Oi, João, boa noite, um abraço pra você, pro ouvinte. Cruzeiro mal saiu de campo e já tem notícia pipocando, né, João? E é importantíssima a notícia na Itatiaia, não espera. Samuel Venâncio, o Cruzeiro tem um novo diretor de futebol, Samuel. Fala, João, boa noite Panzi, amigos do programa Bastidores. Exatamente, o Cruzeiro ainda não oficializou, as partes não confirmam no momento, mas a informação da Itatiaia é que Rodrigo Pastana será mesmo o novo diretor de futebol do Cruzeiro. A negociação está fechada, ele se despede do CSA depois do jogo de sábado pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Correia, e aí chega provavelmente na segunda para já iniciar o trabalho na Toca da Raposa 2. O presidente Sérgio Santos Rodrigues chegou a tentar o Alexandre Matos, a gente já falou aqui, depois o nome do Pastana ganhou força, teve a rejeição por parte do torcedor, mas isso não mudou a ideia da diretoria executiva do Cruzeiro, e Rodrigo Pastana será mesmo o novo diretor de futebol do Cruzeiro. João. Olha, eu percebi naquele dia da entrevista do Sérgio Santos Rodrigues uma rejeição gigantesca da torcida do Cruzeiro com Pastana. Inclusive eu e o Edu perguntamos para ele sobre o perfil, sobre qual era o perfil de profissional que ele queria, e a torcida do Cruzeiro mostrando uma insatisfação grande. Como é que foi esse trabalho de bastidores do Cruzeiro, Samuel, para chegar ao nome e abater o martelo mesmo com essa dificuldade junto ao torcedor? Pois é o que o torcedor vem até comentando. Se entrar aí na postagem da Rádio Itatiaia, nas redes sociais, no site, o torcedor vem falando que o presidente, ele vai contra aquilo que o torcedor pedia no momento. O torcedor sonhou com Alexandre Matos, depois teve outro nome em pauta, mas a partir do momento em que não foi o Alexandre,
A diretoria entendeu, buscou referências, obviamente, no mercado, e aí chegou-se à conclusão. Quando o presidente, naquela entrevista para você, João, e na resposta ele falou de ter um histórico de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso o Pastana tem. Ele tem as polêmicas também na carreira. Mas quando o presidente falou ali de ter experiência em Série B, de ter tido sucesso na competição, ele quase chegou no CSA e o CSA quase subiu. O CSA estava atrás do Cruzeiro ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, claro, vai ter que encarar toda essa rejeição do Cruzeiro. É uma rejeição impressionante que vai enfrentar o Pastana. Não creio que isso vá mudar nada em termos da negociação, enfim, porque a rejeição já vem de alguns dias. Então, mesmo assim, as partes avançaram e é questão de tempo aí para ter o anúncio oficial para ele chegar em Belo Horizonte e fazer o trabalho aqui no Cruzeiro. Edu Panzi, qual que é a sua avaliação sobre a contratação do Pastana, novo diretor de futebol do Cruzeiro? Ô João, na entrevista que o Sérgio deu pra gente aqui no Bastidores, quando você perguntou pra ele a respeito do perfil, e ele traçou o perfil, falou que precisava de um diretor que tivesse experiência na competição, Série B o Pastana tem. Um diretor que tivesse conquistas de acessos, o Pastana tem também. Mas o problema que pega em relação ao Pastana é o histórico dele de problemas de quizumbas que ele cria dentro dos clubes. Tô aqui com algumas fotos de torcida do Figueirense, fora Pastana, pichado, torcida do ABC, fora Pastana, torcida do Paraná, fora Pastana, torcida do Coritiba, fora Pastana, jogadores e treinadores. Não sei se você se recorda daquela entrevista do Argel. Falou a entrevista do Argel, ela foi muito mais dura e foi muito mais pesada, inclusive porque era um posicionamento do ponto de vista da conduta ética e moral do Pastana. Eu não tenho a menor capacidade de dizer se o Argel estava certo, se o Argel estava errado. Eu não tenho condição nenhuma de falar nada que desabone a conduta moral dele, e eu tenho muito cuidado com isso na nossa vida, porque enxovalhar o nome das pessoas é muito fácil. E aprendi com meu querido professor Mosair Salomão Bruck. Meu também. No primeiro período de jornalismo, que a mácula é indelével. Exatamente. Quando você suja o nome da pessoa, você não consegue limpar. É aquela fala do Santo Agostinho, né? Quando você pega as penas de uma galinha, joga pro alto. Num dia de vento, quando você catar a última pena de volta, você tá perdoado por difamar, por caluniar alguém. Então eu tenho muito cuidado com isso, eu busco essa linha de respeito às pessoas na minha trajetória. Agora, o que o Argel disse, e aí é um fato, e quem disse foi o Argel, foi muito forte e muito duro. Foi o Argel que disparou contra o Pastana, acho que o Jadson também, em determinado momento, o Pastana falou sobre o Jadson respondeu, queria processar. É porque estava tendo uma negociação com o Coritiba. Exatamente. E teve mais um atleta que teve um problema também, que foi externo. Marcos Assunção, perfeito, o Samuel. E aí eu tô com o João, não vou tomar partido, tô apenas citando tudo o que aconteceu, e eu citei tudo isso para chegar no ponto de, eu imagino que seja por esses problemas que o torcedor do Cruzeiro tem tanta rejeição ao nome do Rodrigo Pastana. Não porque ele não tem conquistas, ele não tem acessos, que ele seja um péssimo profissional, mas sim pelos problemas que ele teve em diversos clubes e com diversos profissionais. Agora, foi falado o nome do Ximenes, o torcedor do Cruzeiro também não queria. Vai chegar no momento que não tem mais nome.